comentada do exercício 9. Identifique sem fazer as contas. Esse sem fazer as contas aqui, tá? Gerou aí uma série de dúvidas. Vários alunos me mandaram mensagens perguntando se poderiam fazer as contas, porque sem fazer as contas eles não sabiam resolver. Quando for assim, pessoal, pode sim, tudo bem? Para efeito de estudo, tá? Tentou fazer de cabeça, não conseguiu, tá? Faça as contas para poder verificar e fazer a resposta do exercício. No entanto, a gente vai conversar sobre como realmente eu faria esse exercício sem fazer conta nenhuma, beleza? Se a representação decimal dos números dados será exata, infinita, periódica ou infinita não periódica. Então, olha só, primeiro 5 sétimos, tá? Como é que eu sei que ele é infinito periódico? Porque o 5, ele não é divisível por 7. Tá? O que eu quero dizer com divisível? A divisão não é exata. Tá? Então, isso daqui vai dar infinitas casas decimais, e sempre que eu tiver uma fração, é infinito periódico, se não envolver raiz, coisa do tipo. Tá? Então, toda fração envolvendo números inteiros, tá? Então, o numerador e o denominador sendo inteiros, pode ser positivo ou negativo, ou é um decimal exato, então ou eu faço a divisão e o resultado é exato, ou então, tá? Ele vai ser infinito periódico. Uma dica, tá? Quando o número de baixo for um número primo, se o de cima não for divisível por ele, normalmente dá infinito periódico. Fechou? Então vamos lá. Então aqui no caso, ó, o 7 é um número primo e o 5 não é divisível por 7. Então vai ser infinito periódico. Beleza? No entanto, se você fizesse as contas, tá? Se você pegasse lá o 5 e dividisse pelo 7, o 5 dividido pelo 7 vai dar 0,714.285. E vai continuar. 714.285, 714.285. Então, 0,714.285. Esse daqui é o próprio período. Beleza? Vamos à letra B, então. Na letra B, a divisão é exata. Por que ela é exata? Primeiro, terminou em zero, dividir por zero é só andar com a vírgula uma casa, tá? E aí você tem que, então, ver se o 171 é divisível por 4. Todo número que é potência de 2, tá? Vai garantir que eu consigo fazer a divisão. Como assim potência de 2, pessoal? O 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Tá? Se fosse 8, também daria certo. Então, o 171 dividido por 4, com certeza absoluta, é exato. Então, não vai ser periódico. E o zero também garante que a divisão é exata. Tá certo? Então, aqui, dividir o 171 pelo 40, com certeza absoluta tem um resultado exato. Beleza? Então, vamos lá. 171 dividido por 40 é 4,275. Vamos ao próximo, então, letra C. Toda raiz não exata é uma dízima não periódica, tá certo? Então, vou repetir, ó. Toda raiz não exata é uma dízima não periódica. Então, o raiz de 17, tá certo? É igual aqui, então, se nós fizéssemos esse cálculo, ele daria 4,123105, vai até infinito e não repete nunca. Professor, como é que eu sei se uma raiz é exata ou não? Aí precisa se lembrar dos produtos dos quadrados perfeitos, tá bom? Se você não se lembra dos quadrados perfeitos, tem que dar uma estudada nisso daí, tá? O que são quadrados perfeitos? São resultados de números ao quadrado. Então, o 1 é o quadrado perfeito, é o resultado de 1 ao quadrado. O 4 é o quadrado perfeito, é o resultado de 2 ao quadrado. O 9 é o quadrado perfeito, o resultado de 3 ao quadrado e assim por diante, tá? Então, quando eu tiver uma raiz quadrada, se o número de dentro não for um quadrado perfeito, se ele não for o resultado de um número ao quadrado, a raiz desse valor, com certeza absoluta, é um número irracional, é uma dízima não periódica. Fechou? Vamos agora à letra D. Na letra D eu tenho 23/90, tá? Eu vou dividir o 23 pelo zero, dá para dividir. Aí eu tenho que dividir o 23 pelo 9. O 23 não é divisível por 9, ele não é múltiplo de 9. Então, com certeza, vai dar uma dízima. E aí, nesse caso, é uma dízima periódica,
porque toda fração é uma dízima periódica. Fechou? Então, aqui, ó, vamos só conferir. O 23/90 é igual a 0,25555 periódico. Então, o período está aqui no 5, tá bom? Vamos agora à letra E. Na letra E, mais uma vez, o 101 não tem raiz. Ah, mas tem o 5 ali. Não importa. Se eu tiver um número irracional, como parte de uma soma ou subtração, o resultado daquele valor é irracional. Ou seja, se eu tiver uma dízima infinita, uma dízima, né? Toda dízima é infinita, né? Então, se eu tiver uma dízima não periódica, tá? No meio do número de uma soma, com certeza o número é não periódico. A não ser que eu fizesse raiz de 101 menos raiz de 101. Aí iria cancelar, iria dar zero. Mas quando eu somo um número que é uma dízima não periódica, com um número inteiro, por exemplo, isso sempre vai dar uma dízima não periódica, tá certo? Para quem fez aí, ó, então esse cálculo aí na calculadora, pegou o 101, tirou a raiz, deu 10,0498, a hora que somou com 5, deu 15,049875. Beleza? Pessoal, eu vou terminar aqui rapidinho. O último, tá? É um resultado exato. Quando o número de baixo for uma potência de 5, ele também vai dividir qualquer valor. O que é uma potência de 5? Quer dizer que eu posso pegar o número de baixo, reescrever como 5 elevado a alguma coisa. O 125 é 5 ao cubo, tá? Então, o 1 dividido por 125, com certeza absoluta, vai dar um resultado exato. Para quem fez as contas aí, então, o 1 dividido por 125 é igual a 0,008. Uma outra forma de verificar que o resultado é um decimal exato, e essa daqui é, digamos assim, eu acho que é a mais garantida e a mais matemática, tá? É verificar se o número de baixo é um divisor de uma potência de 10. O que é um divisor de uma potência de 10? A potência de 10 são os valores que correspondem a 10 elevado a alguma coisa. Então, o 10, o 100, o 1000, o 10.000 e assim por diante. Então, se você puder pegar o número de baixo e dividir uma dessas potências, com certeza o número é um decimal exato, tá? Então, o 40, por exemplo, ele divide o 1000. Então, o resultado da divisão vai ser exato. O 125 também divide o 1000, tá bom? Então, como esses números aí são divisores de potências de 10, o resultado é um decimal exato. Beleza? Prontinho, pessoal. Está feita aí, então, a correção do exercício 9. Valeu, galera!